Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já chegamos na lição de número 6 e como estamos aprendendo a respeito das heresias que começaram lá com a nossa igreja no século I e elas foram disseminadas e alcançaram os nossos dias. E precisamos sim estar atentos a essas heresias, para que não sejamos levados com todo o vento de doutrina falsa. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Sou Jane Martins, professora, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você semanalmente. Eu sempre digo que é um presente de Deus na minha vida. E para vocês, meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho. Vocês que têm comentado em minhas aulas, isso faz com que o YouTube sugira minhas aulas e elas cheguem ao alcance de outros professores que também precisam de mais subsídios para enriquecimento das nossas aulas. E é uma bênção quando nós levamos mais subsídios e a nossa classe possa entender e aprender com clareza. Que bênção! Sou grata a Deus pela vida do nosso pastor Ezequias Soares, de ter trazido um tema tão oportuno para os nossos dias. Não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhar as minhas aulas. Muito obrigada, você que tem compartilhado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante também para o meu canal. Fica aqui minha eterna gratidão a todos vocês, que de uma forma direta ou indireta, tem contribuído para que meu canal continue crescendo. E eu sou muito grata a Deus por isso. E não vou saber agradecer nunca a cada um de vocês pelo carinho. São tantos comentários carinhosos que eu nem sei como expressar a minha gratidão a Deus por tudo isso. Hoje, na lição de número 6, nós vamos falar sobre o filho é igual com o pai. O texto bíblico que foi tomado por base está em João, capítulo 10, versículo 10 ao 18. E como temos falado a respeito deste capítulo durante todo este trimestre. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, tirar uma dúvida que eu esqueci de fazer isso na lição passada, a respeito da bênção trinitária que está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, ou no verso 14. Muitos irmãos, irmã Jane, está errado, não existe versículo 14 na segunda epístola do capítulo 13. Mas então eu vou tirar a dúvida aqui de que muitos irmãos tiveram e confesso que também aprendi estudando a respeito disso. Algumas versões bíblicas, inclusive a NVI, ela tem sim o versículo 14 no capítulo 13 da segunda carta. É por causa do desdobramento do versículo 12. Não é alteração, não tirou nada, não colocou nada, simplesmente desdobrou. Assim como outras Bíblias também desdobra os Salmos 22, 23 e 24 em suas versões. Então é só para tirar a dúvida de muitos irmãos que tiveram. Mas Jane, não tem versículo 14 na segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo. Então, ficamos quites aqui, tirando a dúvida de alguns que tiveram. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O filho é igual com o pai. A palavra igual, ela significa que tem a mesma grandeza ou mesmo valor. Quando nós falamos que uma coisa é igual à outra, é porque ela tem a mesma grandeza e o mesmo valor. E que tem as mesmas características sem diferença. Ele é idêntico, é uniforme, é inalterável. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. Então estamos tratando aqui que o filho tem a mesma substância com o pai. O mesmo título, entre aspas, filho, ao ser aplicado a Cristo, não é sinônimo de inferioridade, mas sim de igualdade com o pai. Ele significa que o filho participa da mesma natureza do seu pai. Foi por esta razão
que os judeus acusaram a Jesus de blasfêmia ao chamar Deus de meu Pai. Jesus estava dizendo, eu sou igual, temos as mesmas características, temos a mesma essência, e os judeus não quiseram aceitar. É importante considerarmos ainda que a palavra filho é sempre empregada para Cristo no contexto da encarnação. E nunca encontraremos um termo, entre aspas, filho eterno. Isso nunca encontraremos, porque Jesus é tratado como filho somente na encarnação. Jesus é Deus e o Filho não é o Pai é Deus e ele não é o Filho e o Espírito Santo é Deus. A teoria dos heresiarcas é Deus é Jesus, é o Pai também e também ele é o Espírito Santo. Você conhece a doutrina da subordinação? Você sabe o que Jesus é e representa para as outras religiões? Você sabe quando começou a heresia da subordinação de Jesus? Você já ouviu falar sobre o termo adocionismo? Já ouviu falar em pericorese trinitária? Há muito tempo estudamos sobre isso em um trimestre. Você entende a doutrina bíblica da relação do filho com o pai? Na anunciação do anjo a Maria a respeito de Jesus, o anjo lhe disse, entre aspas, que o reino de Jesus jamais teria fim. E em Hebreus, o escritor confirma esta verdade dizendo, entre aspas, do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste para sempre, ou pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quem não tem desejo de conhecer o Criador de todas as coisas? É o desejo das mais antigas civilizações conhecer a Deus. E quando Jesus veio, ele trouxe a presença de Deus à terra. Conhecemos a Deus por intermédio de Jesus, seu Filho, o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus então se assentou à direita da majestade nas alturas. Como? Baseado em uma revelação dessa grandeza, ainda as pessoas descreem que Jesus é uma pessoa desvinculada da pessoa do Pai. Jesus revelou o Pai, disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em João, Jesus faz uma revelação que deixou os judeus enfurecidos ao dizer que ele e o Pai eram um. Esse um aqui, no grego, ele é neutro, que quer dizer uma só coisa e não uma só pessoa. Ele não disse uma só pessoa, que são iguais na essência, mas não são a mesma pessoa. Ele estava dizendo que eles eram uma mesma coisa em essência, em eternidade, em santidade, em atributos incomunicáveis. Jesus não estava tratando aqui de uma só pessoa. Eles consideraram uma blasfêmia e quiseram lhe apedrejar. Jesus fez uso de uma passagem bíblica para defender sua divindade, entre aspas. Ele disse, não está escrito, sois deuses? Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, entre parênteses, e a escritura não pode ser anulada, e aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas,
porque eu disse, sou filho de Deus? Em Salmos 82:6 está escrito que os governantes são nomeados por Deus e, portanto, são representantes legais de Deus, quer conheçam a Deus, quer não conheçam. Lembra de Ciro? Foi chamado por Deus de pastor. Por isso, os governantes aqui, os líderes em Salmos, são chamados de deuses. E não que eles são deuses. Eles são representantes legais de Deus aqui na terra. Agora, um enviado de Deus, nomeado por ele para cumprir os propósitos divinos, não pode ser o Filho de Deus? Apesar de todos os milagres e ensinamentos, eles não acreditaram que Jesus veio de Deus. A mesma rejeição sofrida por Jesus no século I é a mesma rejeição do século XXI. As seitas desprezam a divindade de Jesus, o seu poder e a sua eternidade. Imagina o orgulho de um judeu em saber que alguém que quisesse tornar-se filho de Deus deveria nascer do povo de Israel. E Jesus veio e redefiniu esta, entre aspas, senha, essa realidade. Agora, alguém que queira tornar-se filho de Deus deveria crer nele, em Jesus. Sabe o problema do mundo? Não compreenderam e não compreendem o Logos, porque as trevas não reconhecem a Jesus. Não foi tão fácil para João mostrar que o Filho é igual ao Pai, que o Filho é Deus e que ele não é o próprio Deus. Não foi fácil. E é sobre tudo isso que nós vamos aprender hoje. Então fica comigo até o final desta aula e juntos aprenderemos bastante acerca da palavra de Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Primeiro ponto, ideia de filho. O judeu conhecia bem a relação de filiação com o Pai, Deus Todo-Poderoso. O problema é que não entendiam ser Jesus o Filho de Deus. Isso era blasfêmia no entendimento deles. No pensamento judaico, o conceito de filho implica em igualdade com o Pai. Os filhos daqueles que mataram os profetas tinham a mesma índole dos seus pais, mas se defenderam dizendo que, se estivessem lá, não teriam matado ou permitido a morte dos profetas. Estavam ali querendo fazer exatamente a mesma coisa com Jesus. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. É um conceito central na teologia cristã, especialmente na doutrina da Trindade. Essa ideia afirma que Deus Pai e Deus Filho compartilham a mesma essência divina, sendo iguais em poder, em glória, em eternidade, embora distintos em suas relações pessoais. A base bíblica que temos são várias, e dentre elas está João 10:30, em que Jesus diz, eu e o Pai somos um. João 1, do verso 1 a 3 e o verso 14, onde João explica a verdade que Jesus é o Verbo de Deus. E Colossenses 2:9, que está registrado assim, entre aspas. Pois nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa ideia pode ser vista no paralelismo poético. Gente, aqui nós vamos tratar de português, de língua portuguesa. E nós sabemos que é bem difícil, né, estudarmos português a fundo. Mas vamos tentar entender aqui o que o nosso comentarista quis expressar. Então, essa ideia de que Jesus, né, nele tem toda a plenitude da divindade, e se encontra no paralelismo poético.
A linguagem da Bíblia, ela é sempre uma linguagem poética. E a poesia fala por todos os meios e recursos. O básico, o principal da poesia hebraica é o chamado paralelismo. E este recurso está presente em todos os escritos da Bíblia. Então vamos entender aqui paralelismo. Chama-se paralelismo porque é o jeito de falar que coloca as expressões ao lado uma das outras, como se fossem linhas paralelas. As ideias se repetem com outras palavras e, ao mesmo tempo, vão se completando. O paralelismo pode ser chamado de sinonímico ou de sintético. Acontece quando o sentido das expressões paralelas é basicamente o mesmo, como vimos em Salmos 8 e 4. Entre aspas. Vamos entender. Que é o homem mortal para que te lembres dele. E o filho do homem para que o visites. Veja bem, que o salmista usa homem mortal e logo ele repete a frase com outras palavras e o mesmo sentido, filho do homem. Então, temos a mesma essência do primeiro homem, a mesma natureza caída. É isso que o texto quis dizer. E esse paralelismo se repete em Mateus também, 23, 29 e 30. No ponto 2, significado teológico. Não fique muito tempo preso nisso, né, de linguagem, paralelismo. É importante falar, mas não prenda muito a sua aula aqui nesse ponto. Significado teológico indica igualdade de natureza. Estamos tratando de filho. Ou seja, Jesus tem a mesma substância do Pai. Jesus é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e ele veio de Deus. Jesus disse que se eles fossem de Deus, amariam a ele, pois veio de Deus e foi Deus que o enviou. Ele não veio por ele mesmo e os comparou com filhos do diabo, pois mentiam e tinham o desejo de matar a Jesus. Jesus afirma que o Pai ama a todos aqueles que creem que ele veio do Pai e o ama. Jesus confessa mais uma vez aos discípulos que ele veio do Pai. Como filho de Deus, ele tem a mesma essência e natureza do Pai. Os judeus quiseram matar a Jesus por ele declarar-se filho de Deus com clareza meridiana. O que isso quer dizer? Com transparência, igualando-se a Deus. Jesus não deixou sombrio esse texto, mas ele foi claro e transparente e afirmando para toda a sua audiência que sim, ele era o Filho de Deus. Ele revelou sua divindade a todos e eles não quiseram crer. A expressão, entre aspas, Filho de Deus, revela a divindade de Jesus. Pois se é Filho de Deus, com certeza ele também é Deus. O endurecimento do coração dos heresiarcas é que não permite que creiam em uma verdade que salta aos nossos olhos ao lermos as Escrituras. Veja bem o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 e verso 8 e 9. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Mas a respeito do Filho diz, entre aspas, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. O escritor aos Hebreus
replicou o texto de Salmos 45, verso 6 e o verso 7. Como não perceber a citação de Deus 2 vezes no texto? De que Deus está tratando, então, se não for Jesus? Como Deus iria ungir a si mesmo? O Deus do versículo 6 ser ungido pelo Deus do versículo 7 é tudo sobre Jesus. O texto fala a respeito do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. No tópico 2, nós vamos falar sobre a heresia do subordinacionismo. É sobre isso que vamos tratar agora. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha videoaula um link do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo, se você quiser receber esse PDF, exatamente como eu menciono aqui. E também o link da Hotmart, que você adquire o PDF sem burocracia, em qualquer horário, porque domingo eu não estou disponível no meu WhatsApp. Tudo bem? Se você quiser adquirir. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais. Te encontro por lá. Tópico 2, heresia do subordinacionismo. A própria palavra já subentende o que ela quer dizer. Então, vamos analisar o contraste com heresias. Olha, o que o arianismo diz a respeito de Jesus? O Filho é uma criatura e não é Deus. Falamos sobre o arianismo na aula 5, então só estamos relembrando. A refutação ortodoxa contra o arianismo foi o concílio de Niceia em 325, depois de Cristo. É o homoousios, que eu também já tratei sobre isso, que quer dizer mesma substância e consubstancialidade. O que o modalismo diz a respeito de Jesus? Pai e filho são modos de Deus, não pessoas distintas. Deus pode ser, ao mesmo tempo, os três. A refutação é: a Trindade é 3 pessoas co-eternas. Eu li um exemplo que eu achei interessante, em que o comentarista ele trata sobre essa relação que eles dizem que Deus tem um modo de ser para cada situação. Então, ele trata do seguinte: uma mesma pessoa, ele é um doutor, então ele vai ser tratado como doutor. Em casa, ele é um pai, ele vai ser tratado como um pai. E para a família, ele é tratado como um filho. Então, essa mesma pessoa foi uma reunião. Ele não vai ligar para o doutor, que é ele mesmo, e para o pai e para o filho, que é ele mesmo, para falar que está indo a uma reunião. Então, é a mesma pessoa. É disso que eles tratam, que ele tem um modo de ser. Então, a mesma pessoa, ela tem um modo de ser pai, ela tem um modo de ser um doutor, onde ela trabalha, e ela tem um modo de ser filho, parente de uma pessoa. Não. Eles são 3 pessoas distintas e coeternas, que possuem a mesma natureza e a mesma substância. O que o adocionismo fala a respeito de Jesus? Jesus tornou-se filho de Deus no batismo, isto é, ele foi adotado como filho. Qual é a refutação? O filho é eternamente gerado. O triteísmo é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 deuses. A refutação ortodoxa, uma essência divina em 3 pessoas. É isso que nós chamamos de consubstancialidade. A doutrina da subordinação, ela refere-se à ideia de que Jesus Cristo, em sua natureza e função, ele é inferior ou subordinado a Deus Pai, que existe uma hierarquia na Trindade. Como surgiu essa doutrina? Ela surgiu no século IV com o arianismo. Ário foi um presbítero de Alexandria que ensinava
que o Filho foi criado pelo Pai, então o Filho não é coeterno e, portanto, inferior em essência, heterosios. Hetero quer dizer diferente. A doutrina ortodoxa da Trindade, que afirma a igualdade ontológica entre Pai, Filho e Espírito Santo. A consubstancialidade afirma que Jesus compartilha a mesma natureza divina do Pai, não sendo uma criatura, mas igual em essência. Na teologia cristã, o termo ontológico, nós não vamos aprofundar muito nisso aqui, gente, até porque é muito difícil. Então, ontológico do grego, ontos, ser, e logia, estudo. E engloba as questões gerais relacionadas ao significado do ser e da existência. É usado para discutir a natureza essencial de Deus, de Cristo e da realidade espiritual. Nela é discutido e defendido a divindade de Jesus, a consubstancialidade, que é a mesma essência, a união hipostática de Jesus, que é a natureza divina e humana, e a trindade. É isso que estuda a teologia ontológica. Defensores da ortodoxia bíblica de Jesus ser o mesmo em essência com o Pai. Orígenes, 185 a 254 depois de Cristo. Ele organizou em Alexandria uma escola superior de exegese bíblica. Muito bom. Os monarquianistas dinâmicos. O monarquianismo dinâmico, ele sustentava que Cristo era um mero homem, concebido milagrosamente, mas constituído filho de Deus simplesmente pelo grau infinitamente alto em que ele havia sido preenchido com sabedoria e poder divino. Ou adocionistas e os arianistas são os principais responsáveis dessa heresia da subordinação. Eram teólogos defendendo suas ideias quanto à divindade de Jesus. E esse Orígenes, ele defendia a trindade e a divindade de Jesus. Entretanto, ele se perdeu nos seus estudos e defendeu a subordinação de Jesus ao Pai e a subordinação do Espírito Santo ao Filho. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., estabeleceu a doutrina clássica da Trindade. Uma essência, 3 pessoas, hipostases. Colocou fim nessas discussões. A Bíblia revela a igualdade das 3 pessoas. No ponto 2, no período pré-niceno, o subordinacionismo foi, nos séculos 1 e 2, uma tentativa equivocada de preservar o monoteísmo. Ele defende a tese que a Trindade é a união de 3 deuses. E isso não poderia acontecer. Eles afirmavam que Cristo mesmo mostrava sua inferioridade em relação ao Pai. E isso em uma exegese muito ruim. Nós falamos do cuidado que nós devemos ter em pensar os versículos para discutir uma doutrina. E, infelizmente, eles pensando isso, eles criaram esta heresia do subordinacionismo. A subordinação de Cristo é o que conhecemos como subordinação funcional. Grave bem esse termo. Na encarnação, o Filho se submete ao Pai, mas isso é voluntário e relacionado ao seu papel na redenção e não à sua natureza. Em João está escrito: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Na eternidade, Pai e Filho compartilham de igual autoridade. Jesus disse. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, a subordinação de Jesus é enquanto Filho do homem aqui na terra, na obra da redenção. No ponto 3, métodos usados pelos subordinacionistas. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Somente Ele é assim. Ninguém mais possui essa característica de ter duas naturezas. Jesus, como homem, era o filho de Davi e pelo Espírito era um filho de Deus. A linhagem humana é traçada, que é Deus acima de todos. Você já ouviu falar sobre o termo pericorese? Pericorese também é uma brincadeira de roda, que sempre uma criança está no centro desta brincadeira. E a roda não para de girar, e sempre uma criança entra para o centro da roda. Que também tem um significado, né, desta brincadeira, em que as crianças sempre rodam e tem uma no centro. Então, o que significa peri? Significa movimento circular. Coreia significa dança, coreografia. Ieses, que é um sufixo usado para formar palavras de ação ou processo. Então, Deus é dinâmico, é eternamente em movimento. É um termo teológico que descreve a interpenetração, comunhão mútua e coabitação eterna. Os padres capadócios usaram esse termo para explicar a relação entre as pessoas da Trindade, especialmente contra o arianismo e o modalismo. Nenhuma pessoa da Trindade é inferior ou superior à outra. Em cada tempo da história, uma pessoa da Trindade esteve no centro da roda, em evidência, e a roda nunca parou. As três pessoas da Trindade sempre trabalharam juntas em um movimento dinâmico em todos os tempos. Houve um tempo de Deus no centro, outro tempo de Jesus no centro, e agora é o tempo em que o Espírito Santo está no centro deste movimento dinâmico. É uma ação conjunta. Eles trabalham juntos, tanto na obra da criação, quanto na obra da salvação. Movem-se em torno um do outro, sem com isso perder a sua identidade. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar como o subordinacionismo, palavra grande, né, gente, se apresenta hoje. Aqui estamos tratando século I, II, século IV foi erradicado, mas a semente já estava plantada. Então, no ponto 1, no contexto islâmico, Jesus, Isa, lá no Alcorão, é um profeta, mas não divino. O Alcorão nega explicitamente a filiação divina. Diz que ele não gerou e nem foi gerado. E coloca o Maomé acima dele. Não é difícil detectar o erro de doutrina. Em Efésios está escrito: acima de todo principado, e de poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Em Filipenses está escrito: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles acreditam ser blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, pois interpretam erroneamente que, se for assim,
que Jesus é o Filho de Deus, Deus então teve relações sexuais com Maria. Quando o texto diz Jesus, Filho de Deus, no Novo Testamento significa sua origem e sua identidade. Quando lemos que Jesus é o Filho de Deus, está falando de sua origem. Está tratando da sua identidade. Ele veio do Pai. Isso não pode significar o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. No ponto 2, o que o movimento das testemunhas de Jeová dizem a respeito da subordinação de Jesus? Olha, não foi citado aqui, mas o judaísmo também rejeita a divindade de Jesus. Eles entendem Filho de Deus como metáfora para Israel ou para o Messias humano. Então, o movimento das testemunhas de Jeová, eles professam publicamente crerem em vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Depois, o Deus com letra minúscula, Todo-Poderoso, Jesus. E em seguida, incluindo outros deuses menores, incluindo bons e maus. Existem outros deuses além do nosso Deus. A Bíblia faz menção de deuses com letra minúscula falsos. E se são falsos, não são deuses. Quer deixar uma testemunha de Jeová desconcertado? Pergunte a ele se Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira. Se disserem sim, são obrigados a confessarem a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta for não, estão admitindo seguirem um Deus falso. Isso ao longo do tempo trouxe um prejuízo enorme à igreja, dentre eles a divisão, a redução da divindade de Jesus, a nossa salvação comprometida, pois se Jesus não é Deus, sua morte não teria valor infinito para redimir a humanidade. A Trindade seria destruída com a negação da divindade de Cristo. A nossa adoração seria invalidada, pois seria idolatria adorar a Jesus, visto ele não ser Deus. Além do mormonismo, cristadelfinos, unitários, universalista e a ciência cristã, todos eles colocam Jesus inferior ao Deus Criador de todas as coisas. Amém? Como difícil, hein, gente? Espero ter te ajudado com este comentário e não complicado a sua cabeça, pois é um tema que exige muito de nós, professores. Estudar bastante, com afinco, com dedicação. Busque do Espírito Santo graça e sabedoria para exercer o seu ministério com excelência. Se você gostou, dá um curtir. Não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigada, você que está compartilhando as minhas aulas em suas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Não deixe de comentar, isso ajuda meu canal. Escreve aqui como foi a sua aula de número 5, como a sua classe reagiu a um tema tão polêmico e difícil que estamos tratando durante esse trimestre. Quero mandar um abraço para todos vocês, e eu fiquei devendo anteriormente aquelas pessoas que me pediram para mencionar o seu nome aqui no meu canal. Já falei que eu não tenho tempo aqui, né, gente? De ficar mandando abraço para todo mundo. Quem dera se eu pudesse tirar um tempo só para mandar abraço para todo mundo. Mas quero mandar um abraço para você que está aqui, tem orado por mim. Muito obrigada por isso. Sou carente das orações. E também para você que está aqui semanalmente, não deixe de ativar o sininho das notificações, assim você vai receber semanalmente as minhas aulas. E também eu quero mandar aqui para nossa irmã Maria Mercedes, em Tucuruí, também para a missionária Elisa, em Marituba, Belém,
e para o nosso irmão Cícero em Picuí, na Paraíba. Forte abraço a todos vocês e te espero aqui na lição de número 7, se Deus assim nos permitir.